No ano de 2018, um caso ganhou uma grande repercussão aqui no Brasil. E não era para menos. Afinal, não é sempre que a gente vê um ex-sargento da PM fazendo justiça com as próprias mãos. Marcelo Bonfim Ledo. Ele dizia que estava limpando as ruas, no estilo justiceiro. Porém, com as investigações viram que não era bem assim. Ele foi responsável por mais de 20 atentados, tendo matado cerca de 14 pessoas ao longo de 3 anos. E os motivos? Porque sim, muitas vezes era apenas para testar o poder de fogo do seu rifle de longo alcance. Nesse vídeo a gente vai conhecer esse caso bizarro, né, do PM aí, o ex-PM, que tocou terror lá no Paraná. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Marcelo Ledo Bonfim, ele trabalhava como policial militar e foi assim por 12 anos até que ele foi retirado do cargo em outubro de 2012, depois de ter sido acusado de vários assassinatos na cidade de Tamarana, uma cidadezinha pequena até, tá? Regiões próximas ali do Paraná mesmo. Hoje em dia a cidade tem um pouco mais de 15 mil habitantes, mas na época era cerca de 6 mil só. Olha só, bem pouca gente, né? O Marcelo também foi diagnosticado com transtorno depressivo. Um dos assassinatos, e o que mais chocou, o que acabou de fato chamando a atenção da galera, porque até então os assassinatos parece que não chocavam tanto, não eram dito, nem se cogitava a espécie ali de um serial killer na cidade. Era, morreu. Apesar de ser uma cidade pequena, morreu não sei quem, não, tomou um tiro lá não sei quem, morreu. Sabe, ainda mais no começo, que eram alguns criminosos até, mas depois aí começou a morrer alguns inocentes, até que teve um caso que acabou chocando mesmo a galera, porque aconteceu na luz do dia, né? Muitas testemunhas, e aí isso acabou alertando mesmo para a gravidade desse caso. Um dos assassinatos que mais chocaram os moradores da pequena cidade, que tem apenas 15 mil habitantes, foi o que vitimou Everson Gomes, de 28 anos, morto a tiros em frente ao prédio da prefeitura de Tamarana em março do ano passado. De suspeito a acusado. O delegado Ricardo Jorge, da Delegacia de Homicídios de Londrina, contou que o caso envolvendo Marcelo começou a ser investigado no meio de 2017. Isso porque repararam que descrições de testemunhas sobre o assassino batiam muito com o policial. O delegado disse que ele já tinha uma ação penal por um homicídio em 2012 em andamento, com isso tendo sido decretado 3 prisões preventivas em outubro de 2017, quando o policial foi preso pela primeira vez. Mas ele teria conseguido um habeas corpus e o PM foi solto no dia 31 de dezembro. Em outubro de 2017, as autoridades realizaram buscas domiciliares em Tamarana. Eu tô falando Tamarana, mas eu acredito que seja assim que se pronuncia, ou Tamarana, enfim, não importa. E aí encontraram várias armas, né, que estavam com ele, que era uma Winchester 22, com silenciador, um revólver 38 e uma espingarda calibre 12. Ainda fizeram um teste balístico e ele mostrou ali que o revólver apreendido, que era de Marcelo, foi o mesmo usado contra uma das vítimas. Durante as investigações, um suposto comparsa do policial foi preso em Londrina. Em meio à colaboração premiada, ele contou tudo sobre as tentativas de homicídio e as mortes que realmente aconteceram. Marcelo foi acusado de atirar em 22 pessoas, entre elas dizem aí que tinha até criança no meio desse rolê. Vai vendo só, né? O cara tava loucão mesmo. E aí que ele teria matado pelo menos 14. Segundo o Ministério Público, ele seria um matador de aluguel. Ledo teria cometido 14 assassinatos e tentado matar pelo menos outras 2 pessoas. De acordo com as investigações, o ex-PM ele chegava perto, né, próximo das vítimas aí, num carro branco e com um rifle ali, com um silenciador, ele simplesmente atirava. É dito que em um dos casos até ele atirou num senhor ali, agricultor ali, que ele tava com uma vassoura, e aí de longe ele acertou o cara. Parece que ele às vezes atirava nas vítimas só por esporte mesmo, não tinha muito critério para ele matar as pessoas. Das 14 vítimas de Marcelo, 7 tinham antecedentes criminais, tá? Mas as outras não, né? Como por exemplo o Thiago, que ele estava ali rastejando também, tomou um tiro no abdômen, enfim, coisa leve, né? Então, apesar dele dizer que queria limpar a cidade, né, parece que nem todos que foram alvos realmente teriam feito algo. Dizem que a princípio ele matava criminosos, então era meio que visto como um justiceiro. Mas como eu falei, no começo também, muitos até nem se davam conta de que se tratava de alguma pessoa fazendo isso, né? E sim, talvez ali, violência e tal, matou não sei quem, não importava muito, até mesmo porque eu vi até no canal do Guia do Sobrevivente, ele pontua muito bem isso aí, que faz muito sentido, de que no Brasil cerca de 6% só dos homicídios eles são
de fato investigados e menos ainda são solucionados. Ou seja, a probabilidade de um cara que só mata ali, verá dar um pipoco em um, dar um pipoco em outro, de ser pego é mínima, tá? Ele tem 94% de chance de não ser pego, de escapar ileso. Então por isso que ele conseguiu fazer isso ao longo de 3 anos, né? Sem que fosse nem cogitado ser ele. Até que o cara acabou abusando, né? Matando à luz do dia, com muita testemunha. E aí foi quando começaram de fato a entender quem poderia ser, né? Bom, como eu disse aí, parece que no começo eram criminosos, mas depois ele começou a mirar em pessoas comuns, né? Dizem que até mesmo crianças passaram aí no radar dele. O caso que realmente teria aberto os olhos da galera foi esse daí em frente à prefeitura, né? Que foi à luz do dia. Isso aí tomaram conta da gravidade dos atos do ex-PM. Ele estava envolvido em 7 processos judiciais em fevereiro de 2018, quando tinha 38 anos ele foi interrogado, só que o processo estava acontecendo em segredo de justiça. O policial militar chegou escoltado numa viatura e foi levado direto para dentro do prédio do fórum. Marcelo Bonfim Ledo, de 38 anos, é acusado de cometer uma série de assassinatos em Tamarana. Um dos julgamentos era para acontecer no mês de maio de 2020, mas não deu tempo. Parece que ele não se importava muito com essa fama de matador, viu, Juliano? A morte do ex-PM. O Marcelo, apesar disso tudo, ele não tinha medo da morte. Ele até andava normalmente pelas ruas lá de Tamarana. Que a fama dele é de ser muito corajoso. Diz que ele não tinha medo de ser ameaçado, não. Continuava andando na cidade tranquilamente. Ele era bastante procurado, já as fofocas de baixo, sempre o pessoal achava que ele era muito corajoso, andando para lá e para cá. Mas no dia 5 de maio de 2020, o Marcelo foi morto em uma estrada do distrito de Lerroville, em Londrina. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, 3 homens ficaram ali observando os movimentos do ex-policial dias antes do acontecimento. Ele esteve ali próximo à residência da vítima, fazendo uma campana. A vítima acabou percebendo que ele estava no meio de uma plantação de mandioca ali. E aí armaram uma emboscada para ele, parece que ele estava numa moto com a esposa, voltando de uma feira, quando ele foi fechado por um carro. O Marcelo então caiu, foi atingido por vários disparos, a sua esposa também foi atingida, ficou em estado grave até, mas conseguiu sobreviver. A mesma se encontrava lúcida e passou algumas informações. Informou que eles estavam retornando para sua residência quando foram fechados por esse veículo escuro, o qual desceu alguns homens e começou a efetuar vários disparos contra eles. A motivação para o crime foi uma vingança em razão dessas 3 mortes. E os assassinos? Assim que a morte de Marcelo aconteceu, a polícia já tinha alguns suspeitos em mente, isso porque uma testemunha acabou ajudando a identificar os caras. Os 3 suspeitos tinham familiares que foram mortos pelo ex-PM, né? Então era um caso ali meio que de vingança. O caso é que os assassinos, eles também não saíram impunes. Já de acordo com o delegado, né, o João Reis, alguns dias depois da morte de Marcelo, os 3 acusados foram mortos em ações realizadas pela polícia. Provavelmente eles entraram em confronto com a polícia. Os 3 suspeitos foram mortos em situações diferentes de confrontos com a PM em bairros de Londrina. Abre aspas. Eles foram abordados em situações diferentes e acabaram mortos. Os 3 tinham passagens pela polícia. Um dos atiradores, por exemplo, tinha sido preso por 4 homicídios e tráfico de drogas. Então, também não faz conta também, né? Bandido bom é bandido morto! Em agosto de 2020, as investigações foram concluídas. Com o fim das investigações e a morte dos acusados, a Delegacia de Homicídios de Londrina arquivou o inquérito sobre o caso. É falado sobre como o Marcelo teria causado tantas mortes, né, ficado tanto tempo sem ser descoberto. Mas parece que as mortes causadas eram meio que vistas ali, como eu falei, né, como uma bala perdida, um roubo, um assalto à mão armada, né, um latrocínio, ou qualquer outra coisa mais simples que servisse como justificativa, né? Então, acabaram que não levaram tão a sério, apesar de, como eu falei, era numa cidade pequena, então qualquer morte teria que chamar bastante atenção, né? Mas não foi o caso. Bom, assim como ele matou, ele também acabou sendo morto. E quem o matou, morreu também. Olha só, que ciclo, né? Que coisa mais bela, né? Pra gente finalizar o vídeo aqui. Bom, bizarro essa história, né? Vocês conheciam a história desse ex-PM aí, matador, não pode chamar de justiceiro, né? Um matador mesmo. Matador aí, um serial killer, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E se você sabia dessa aí, cara, que no Brasil aí, mais de 90% dos casos de homicídio aí não são solucionados. Então, tá aí, né? Quem quiser aí dar fim em alguém, fique sabendo aí que a chance de ser pego é bem baixa, tá? Bem-vindo ao Brasil. Como tancar o Bostil? Essa é a pergunta que fica aqui pra vocês responderem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.